Então, meus irmãos, como nós já introduzimos, hoje nós vamos falar sobre a ira de Deus. A ira de Deus é uma perfeição ou um atributo, nós já vemos que a perfeição e atributo são termos intercambiáveis do caráter divino sobre o qual precisamos meditar constantemente. Nós precisamos meditar constantemente. É interessante que quando o Pink aborda essa meditação constante, é algo que nos foge à memória. Ou nos foge à exortação, à admoestação que nós devemos meditar sobre Deus ser irado. Afinal de contas, nós queremos fugir dessa realidade. Nós queremos fugir da realidade que Deus, ele se indigna. E o fato de nós sermos crentes nos deveria levar ainda muito mais à meditação de que Deus é um Deus irado. Nós devemos meditar isso porque podemos adentrar dentro da fé cristã com uma falsa confiança de que, uma vez salvo, salvo para sempre, e, portanto, eu vivo como eu quero. E eu esqueço da ira de Deus, e eu esqueço de que, para eu ter a certeza da salvação, eu preciso confiar unicamente nos méritos de Cristo, e a obra salvífica de Cristo precisa ser evidenciada na minha vida, de que eu fui alvo dela. Se eu continuo, por exemplo, pecando e esquecendo de que Deus, pecando de maneira contumaz e de maneira leviana, de maneira a ser escravo do pecado, e eu falo, não, Deus não se ira quanto a isso. Eu estou na minha mente carnal colocando amor e ira em conflito. Nós devemos ir em arrependimento a Deus justamente porque sabemos que Ele é um Deus irado também. Justamente porque sabemos que Ele não inocenta o pecador, a não ser o pecador arrependido. É o contrito e abatido de coração que vai receber a sentença do Senhor. Por exemplo, um dos fatos que nós podemos ver sobre, que nós não meditamos constantemente sobre o fato de Deus ser um Deus irado, é quando nós falamos aqui sobre o decálogo. Quando nós falamos sobre o decálogo, qual é um dos mandamentos que mais são negligenciados? É sempre bom de trazer isso, porque a gente negligencia esse mandamento toda hora. É o terceiro mandamento. Não tomar o nome de Deus em vão. É um dos mandamentos mais negligenciados dentre os próprios cristãos. Por quê? Porque Deus não... É o justificativo do mandamento, não somos nós que estamos falando. Não tomarás o nome de Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que toma seu nome em vão. É isso que está no mandamento. E nós tomamos o nome de Deus em vão, e nós não sentimos culpa por conta disso, e barateamos a graça e dizemos, não, está tudo bem, Deus me ama. Perceba, de uma maneira muito sutil, nós começamos a usar um atributo de Deus para vivermos em prática de pecado. Usamos um atributo de Deus, que é o amor, para menosprezar o preceito de Deus. E quando nós abordamos sobre o decálogo, nós vimos que a palavra de Deus, ela tem, não só no decálogo, quando a gente está vendo a palavra de Deus, ela tem promessas e ameaças. Eu preciso ter fé nas promessas e nas ameaças. E quando Deus ameaça, o que está por trás da ameaça? Um Deus irado. Um Deus que não inocenta o culpado, a não ser em Cristo. Como nós vimos na devocional e vamos ver ao final da EBD. Lembrando, meus irmãos, dúvida, cooperação, só levantar a mão e nós seguimos nesse diálogo. A natureza da ira divina, como nós sabemos, é uma perfeição. É uma perfeição de Deus, é um atributo de Deus. A ira não é um defeito, mas uma virtude. Ela é a reação necessária da sua santidade absoluta contra o mal. É também uma das características, o ódio ao pecado. Deus odeia o pecado com ódio infinito. Por que um ódio infinito? Por causa do atributo da infinidade de Deus. Se ele não se irasse contra o pecado, ele não seria Deus. Primeiro, não é um defeito, ou seja, a gente não precisa falar sobre a ira de Deus começando pedindo desculpa. Parecendo que é algo que, olha, eu não queria te falar desse detalhe sobre o meu Deus, mas eu tenho que falar.
Você não precisa, porque é uma perfeição, é uma coisa que Deus é. E a gente não pode se colocar no trono e julgar a Deus em relação à sua ira. Na verdade, quando nós falamos sobre criador e criatura, a criatura ela deve se menosprezar, se abaixar diante da sublimidade de quem é Deus. E os cristãos, durante muitos anos, muitos séculos, tinham um temor sobre quem é Deus. Nós vemos isso, por exemplo, Martinho Lutero. Martinho Lutero, antes de vir a grande reforma protestante, o entendimento dele, ele ficava agoniado, porque ele viu o seu pecado e via a ira de Deus. É claro que ele, naquele tempo, existia uma exacerbação, né, uma evidência apenas do Deus irado, apenas da justiça sem evangelho, por causa de vários fatores que aconteciam naquele momento. Mas perceba, quando você sai de um equívoco, você não pode ir para o outro extremo. A resposta para aquele evangelicalismo da década de 80, de que aponta o dedo para todo mundo e fala que todo mundo vai para o inferno, não é a resposta, ou seja, o contraponto não é apontar para todo mundo e falar Jesus te ama para todo mundo. Não é esse o contraponto. Não é esse o contraponto. É abordar sobre a ira de Deus, abordar sobre o inferno, que é a manifestação da sua ira, de uma maneira consciente e bíblica. Assim, nós vemos que é uma reação necessária à santidade absoluta de Deus contra o mal. Meus irmãos, a gente precisa não entender termos fora do contexto. Hoje nós somos uma sociedade que absolutizamos determinados termos e nós não vemos que determinadas palavras, elas são polissêmicas, elas têm significado de acordo com o seu contexto. Então, por exemplo, na mente de todo mundo existe, por causa da nossa sociedade, uma luta entre amor versus ódio. Faça amor, não faça guerra. Há uma luta. Ou você ama ou você odeia. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Há um conflito necessário. E quando nós falamos de ódio, nós precisamos entender o que é o ódio. O ódio é uma questão necessária, na verdade. Não existe um conflito entre amor e ódio. Não necessariamente. Pode haver dependendo do contexto. Eu não posso dizer que eu amo o Marzo e ao mesmo tempo dizer que eu odeio o Marzo. Isso é ilógico. Agora, todo aquele que ama, por exemplo, a vida, vai odiar, por exemplo, a morte. Aquele que ama os bebês, as crianças, vai odiar o estupro, vai odiar a violência. Porque elas são necessárias. Não tem como você dizer assim, não, eu amo a geração da vida. Aí quando fala sobre aborto, você é impassível. Não, está tranquilo. Cada um tem a sua escolha. Isso não faz sentido. Então você não ama a geração da vida. Porque quem ama uma coisa, necessariamente, em muitas ocasiões, vai ter que odiar o contraponto daquilo que impede essa coisa. Se você não odeia aquilo que impede essa coisa, você não ama o que você diz que ama. Se Deus ama a justiça, uma ação necessária por ele ser justo e amar a justiça, é necessário que ele odeie a injustiça. Porque senão ele não ama a justiça. Perceba, não há um conflito entre amor e ódio. A nossa sociedade diz slogans publicitários que... E a gente precisa sair disso, porque a Bíblia não é slogan publicitário. A Bíblia não é apenas um versículo isolado. É um versículo dentro de um contexto. Nós precisamos raciocinar a fé. Nós não podemos ter apenas frases soltas na nossa mente, como todas as pessoas na nossa época, que você fala uma coisa para ela, ela solta uma frase solta para você, que não faz sentido algum, mas porque ela falou, não. Ou faça amor, não faça guerra. Nós devemos exigir de nós irmos além do pensamento do presente século.
E Deus odeia o pecado com ódio infinito. Se ele não se irasse contra o pecado, como nós estamos vendo, ele não seria Deus. Ele não seria santo, ele não seria justo. Ele não seria bom. Não seria bom. O ódio, ele, perceba, nessa esfera que nós estamos falando, o ódio ele é necessário nessa relação. Vou voltar ao exemplo que eu dei no começo desse argumento. E quando o ódio é completamente descabível, eu não posso odiar, eu, ser humano, não posso odiar uma pessoa e dizer que eu amo uma pessoa. Eu não posso dizer que eu amo Márcio e odeio Márcio. Não posso fazer isso. Isso é ilógico. Isso não pode. Não pode. Ok? Então, é nesse sentido que amor e ódio vão estar em conflito, quando o objeto é o mesmo. Se o objeto é o mesmo, não pode haver, na mesma esfera, na mesma questão, ódio e amor. Se o objeto é o mesmo, a não ser se é aquilo que é contra, como a gente falou. Se eu amo a vida, eu vou odiar aquilo que impede a vida. O objeto mudou do ódio. Eu não odeio a vida, eu odeio a morte. São coisas distintas. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Porque para a gente não sair daqui falando que a gente aprendeu que tem que odiar. Uhum. Quando trata de pessoas, né? Porque a nós o mandamento é não odiar o próximo. Isso aí. A pessoa nós não odiamos. Não odiamos. Então, até mesmo acho que o ódio dela. Não podemos. Nós podemos odiar a pessoa. Não podemos. Nós condenamos a prática. Isso. Né? Vamos buscar por justiça, mas o ódio da pessoa é contrário à fé. Por quê? A ira de Deus é uma interpretação. Isso. Então Deus consegue irar, odiar de maneira Santa. Nós não conseguimos. Isso aí, nós não. Isso aí. Odiar o próximo ou se irar contra o próximo, por meio do ódio, é pecaminoso. É pecaminoso. Isso aí. Só interessante, né? Aí da ira de Deus, porque a gente tem um texto que vai falar, né? A mim pertence a vingança. A ira de Deus. Porque é ele que consegue vingar de maneira santa. Isso aí. Isso aí. Até mesmo o juiz, né, que é colocado como terceiro parcial para julgar uma demanda, ainda assim é um pensar sendo uma justiça humana. Isso. Não consegue chegar no divino, mas que há uma imparcialidade, uma santidade ali na punição. Isso. Né? Até mesmo o juiz, ele às vezes vai estar inclinado Vai. que é a raiva. Por isso o papel do advogado. Exato. Para que haja proporcionalidade. Para equilibrar. Meus irmãos, é importante aqui, uma coisa que o presbítero Luiz falou, que a ira de Deus se manifesta de maneira diferente como a nossa ira se manifesta. Então, por exemplo, quando Deus se ira com um pecador, não há uma desmedida. Ou seja, o pecador vai merecer uma justa punição. E a justa punição que ele vai receber é aquilo que virá da parte de Deus. Ninguém no inferno vai dizer, eu estou sendo punido além do que eu mereço. Todos vão ser punidos no inferno proporcionalmente. Proporcionalmente. Deus não é um juiz injusto. Então a ira de Deus se manifesta como? Vou usar a palavra aqui que o presbítero usou. Punição contra o pecado dos ímpios. E para Deus, ele é o único que odeia santamente e ele odeia práticas, e não somente práticas, as pessoas que praticam isso. Mas Deus, ok? Deus não somos nós. Então, por exemplo, amei Jacó, odiei Esaú. Amei Jacó, odiei Esaú. Essa história de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, mais uma vez, slogan. O que significa? Porque não tem como Deus punir o pecado sem punir o pecador. Isso é impossível. E como que se justifica isso com Romanos 9? Então, o pecado, perceba, o pecado, ainda que nós usemos como um substantivo, o pecado, ele não é um ente que pratica iniquidade sem um indivíduo. Quem pratica o pecado são seres viventes. É um ser humano.
é um anjo caído. São seres. E seres racionais. Por que nós, por exemplo, não falamos que um cachorro ou um animal, ele peca? Porque ele não tem racionalidade, ele não tem intencionalidade. Ele faz o que é para fazer. Se você está passando na rua e vai brincar e é mordido por um cachorro, a culpa não é do cachorro, a culpa é sua. Você está encostando em cachorro alheio. Não é seu cachorro. Então, por quê? Porque não é a intencionalidade do cachorro. A intencionalidade é de seres racionais, anjos e homens. Então, quando Deus odeia, ele vai odiar aquele que pratica isso também. Vai lá, Jorge. Dentro dessa palavra que o presbítero Vinícius falou, a gente poderia dizer, aquele versículo que irás, mas não pequeis, está dentro dessa situação como pecado. Né? E nós não vamos nunca, com o nosso pecado, vamos dizer assim, com a nossa queda, com a queda do homem, falar assim, eu fiquei irado, mas não pequei. Para a gente é impossível. Porque, né? Então, assim, irás, mas não pequei, mas é uma advertência, né? Para que a gente evite até. Isso aí. Isso aí. É muito difícil. É muito difícil. Seria mais ou menos impossível para nós. Depois da queda, falar que ficou irado com uma situação. Muito difícil. Obrigado, tá? Isso. Obrigado, Gabs. A mãe falando que o filho foi assassinado, né? E falando, mas eu perdoo ele, né? Mas ela, no momento, ela ficou irada com a situação. O perdão, você vai se irar. A grande questão é que nós não devemos ser reféns dos nossos instintos, dos nossos pecados, das nossas volições. Nós não somos reféns. Nós não devemos ser reféns, né? Então, nós vamos nos irar. Por exemplo, a gente pega, quem falou isso comigo foi o presbítero Vinícius, quando ele estava lendo uma biografia do Calvino. Né? O Calvino, muitas vezes, por defender a ortodoxia, defender a verdadeira doutrina, ele acabava se irando. Porque quando você ama a verdadeira doutrina, você vê alguém falando uma asneira, um equívoco muito grande e uma heresia, você pode ficar irado. Você pode ficar irado. E Calvino era uma dessas pessoas. E tinha vez que ele ficava arrependido, perceba, não por que ele se levantou contra determinada ensino, contra determinada a doutrina, mas a forma como ele fez. A forma. Agora, a ira, ela é justa. Dependendo de como for, é por isso que o Supremo Concílio não é gravado, porque muitas vezes não vai ter maturidade para lidar com... A igreja muitas vezes não tem maturidade para lidar com as coisas que acontecem ali. Pode acontecer uma ira santa, é mais difícil. Ainda mais quando o sol se põe sobre a sua ira. Aí você vai estar meditando naquilo, toda hora você começa. Por quê? Você começa, na sua ira, a quebrar o 9º mandamento. Porque você começa a imaginar coisas sobre aquela pessoa com quem você está irada que não tem base. Ah, ela pensou isso de mim. Você perscruta o coração? Você sabe o que ela pensou? Ah, ela, por exemplo, está irado, ela deve ter falado isso de mim. Ah, ela me odeia, quebra o 6º mandamento. Você sondou o coração dela? Com certeza ela falou. Não, com certeza ela falou. Você está lá, a pessoa está no outro quilômetro. Não, olha, está falando de mim. Com certeza ela está falando de mim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por isso que esse versículo que ambos falaram, irai, não pequeis, a Deus pertence, a mim pertence a vingança, Deus fala. Por quê? Porque, perceba, mais uma vez, a vingança, ela é em si errada? Não. Porque Deus é o vingador. A vingança humana é errada. Há uma diferença. Porque a vingança... O que é vingança? Vingança é retribuir. Uma coisa aconteceu. Você tem que vingar aquilo que aconteceu. Mas você em si não consegue, porque não há proporcionalidade. É por isso que existe o Estado.
Vou usar aquele termo aqui, vou usar o que aconteceu anos atrás no Oscar. Que um comediante soltou uma piada que não gostou o ator. Um determinado ator não gostou. E o que esse determinado ator que não gostou fez? Ele apenas retrucou verbalmente? Não, ele levantou e deu um tapa no comediante. E a discussão foi, houve proporcionalidade? Foi certo isso? Não foi certo? Dificilmente, quando nós somos ofendidos, para não dizer impossível, quando nós somos ofendidos, dificilmente nós somos racionais e sóbrios para sermos proporcionais quanto à ofensa que nos foi dada. É muito difícil. É muito difícil. Porque em nós há uma natureza pecaminosa. Em nós. Então, só basta uma fagulha e o nosso combustível já era. Então, nós somos inflamáveis. É muito interessante isso que um autor fala, não vou lembrar agora qual é o autor, que ele fala que o ser humano, ainda mais um ser humano que não está nos exercícios de graça, nos exercícios de piedade, ele confia na sua natureza. E a natureza humana é inflamável. Um pouquinho de fogo e você explode. A culpa não é do foguinho que veio. É porque você é inflamável. Essa é a grande questão. Porque Cristo recebeu muitas ofensas e não ficou inflamado. E quando ele se irou justamente. A todos ele deu proporcionalmente. Ramila. Uhum. Uhum. Isso. Mas sem ira não tem cruz, gente. Sem ira não tem cruz. Não deveria ter cruz. Senão vira algo realmente, Jesus foi um mártir só. Morreu porque os romanos quiseram matá-lo, porque os judeus quiseram matá-los, não por causa da ira de Deus. Isso. É interessante, né? Porque realmente para nós é ruim a ira. É por que para nós é ruim? Porque nós somos ofensores. Quando um criminoso está diante do tribunal, ele está cheio de medo. Ele está cheio de medo. No Brasil não tanto, mas num país que tem justiça, ele está com bastante medo. Por quê? Porque ali pode vir uma sentença que vai levá-lo à pena de morte. Ali pode vir uma sentença de que ele vai ficar preso perpetuamente. Ali pode vir uma sentença em que ele vai perder boa parte dos seus bens. E ele não gosta da sentença. Ele nunca vai gostar da sentença. Você não vai ver um preso feliz porque foi sentenciado à morte. Porque foi sentenciado a pagar o que ele devia. Ainda que a sentença seja justa. Mas por que ele não gosta? Porque o injusto nunca vai gostar do justo. Não tem como o injusto gostar do justo. O profano nunca vai gostar do santo. É por isso que nós falamos que a regeneração precede a fé. Por que precede a fé? Por que a regeneração vem antes da fé? Deus teve que nos regenerar primeiro para que nós pudéssemos amá-lo. Porque o pecador, por sua própria vontade e natureza, ele não é capaz de amar a Deus. Porque Deus é juiz. Não o Deus verdadeiro. Não o Deus verdadeiro. Mas vamos dar sequência. A ira de Deus é algo de que os cristãos devem se envergonhar? José, Salmo 7,11, por favor.
Já vou adiantar. Vinícius, Romanos 1,18. Tá. Por favor. 7,11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Olha que interessante. Deus é justo juiz que sente indignação todos os dias. É interessante que a gente pode acessar e falar, nossa, como? Anos atrás, eu e o Vinícius vimos algum filme assim, que era meio... aqueles filmes que vão falar, não lembro agora, tipo de serial killer, eu não lembro qual era o filme. Mas vão falar das atrocidades que os homens fazem. Tem aquele da... Som de Liberdade também, né? Das crianças lá que ele vai ajudar. É Som da Liberdade, né? Esses filmes, como esses filmes, por exemplo. E a gente estava pensando, anos atrás, falando, a gente vê essa realidade e a gente fica irado, fica indignado. Mas um Deus onipresente e onisciente, essa realidade é patente para ele todos os dias. Nós nos defrontamos com essa realidade quando vemos um filme ou um noticiário. Ou sabemos de uma história. Nós não estamos constantemente diante disso. Não estamos. Agora, um Deus soberano, um Deus que é onisciente, onipresente, todas as maldades, todos os pecados, todas as atrocidades dos homens acontecem diante dele todos os dias, e todos os dias um Deus irado. Todos os dias isso sobe a ira de Deus. Perceba, e aqui é muito importante, o fato desses homens maus que estão praticando suas iniquidades não receberem o justo castigo de Deus imediatamente não significa que é porque Deus não está irado com eles, porque o Salmo 7,11 está falando que Deus está irado. Não é porque Deus está fechando o olho e não está vendo aquela injustiça. Isso está conectado a outro atributo, que é a longanimidade de Deus. Em que ele é longânimo por causa dos eleitos, por causa da sua providência, seu muito sábio propósito, ele é longânimo, mas no dia do castigo, aquele homem vai sofrer tudo que ele merece. Não é porque Deus não está irado. É porque Deus executa o seu juízo quando ele quer, quando lhe apraz. Mas Deus se indigna todos os dias. Então, por conta disso, a ira de Deus é algo que nos deve se envergonhar? É claro que não. Nós não deveríamos nos envergonhar da ira de Deus. Porque a ira de Deus é uma das coisas que também deveriam nos dar esperança. Porque dentro de nós há uma questão de injustiça. Há uma injustiça. E quando que a justiça vai ser satisfeita? Ela vai ser satisfeita no dia do juízo. E como nós temos a certeza que o inocente, ou melhor, o culpado não sairá por inocente. Aí vai o que a Ramila falou. Porque nós não servimos a um Deus permissivo, um Deus omisso. Um Deus que pode ser levado na lábia. Nós servimos o Deus justo e irado. Aquele que merece o castigo vai receber o castigo. Perceba, é por isso que a gente tem que correr para Cristo, porque naturalmente a gente merece o castigo. Por natureza, nós somos o quê? Efésios 2, filhos da ira. Filhos da ira. Vinícius, por favor. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu. É interessante que, ainda que a Ara não traga essa partículazinha, mas existe uma partícula que antecede a ira de Deus, que é por quê. Qual é o versículo que vem antes, por favor? Anterior. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Por que o justo viverá por fé? Por que o justo viverá por fé? Porque a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça. Porque se nós não vivemos pela fé, a justiça de Deus e a ira de Deus será derramada sobre nós. É por isso que o versículo no original e a ACF vai traduzir isso. Porque a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. A ira de Deus se revela, né? Como que é? A ira de Deus se revela. Esse porquê está mostrando que esse parágrafo do 18, ele não está desconexo do 17. É por isso que nós vivemos por fé.
Por fé. Estava lendo o Abacuque esses dias, e ele começa, né, com eles queixando com as injustiças que nós estamos cometendo contra eles, e pedindo uma resposta deles. E aí Deus manda uma resposta falando que o dia da ira Vai virar. e não tardará. E ele também cita essa mesma frase, né? Eis o soberbo, sua alma não é reta dele, mas o justo será pela sua fé. Isso aí. E logo após tem a oração de Abacuque, falando que no dia da ira do Senhor, ele lembre da sua misericórdia. O motivo pelo qual, quando Cristo voltar em glória, nós não seremos condenados é devido à misericórdia de Deus. E nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé, nós não vivemos confiando nas nossas obras. O justo, ele não vive por suas obras. O justo vive pela fé. Porque aqueles que querem se fiar em suas obras e não em Cristo, vão encontrar um Deus irado. Um Deus irado. Porque a ira de Deus se manifesta, se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. A ira de Deus requer ou que nós sejamos perfeitos, porque Deus nunca vai se irar com alguém perfeito, ou que nós vivamos pela fé. Perfeição nós não conseguimos. Então nós só podemos viver pela fé. É o único modo. E Abacuque vai mostrar isso sobre o ataque, acho que é dos babilônios, não é? Acho que é dos babilônios. E nós vivemos um tempo em que, como você falou, que as pessoas clamam por justiça, né? Ontem eu vi uma reportagem de uma mãe, um jovem que foi morto lá no Rio de Janeiro, 2 anos atrás, fez 2 anos ontem, e ele foi morto numa invasão policial lá e tal, que mostra para nós que, dentro daquilo que o Felipe falou, que nós estamos longe, né? Nós não temos longanimidade, nós não sabemos o que esperar, né? Esse fato de que a gente vê as pessoas fazerem mal e a gente fala, não pode, né? O cara continua fazendo. E aí, dentro desse contexto, como dessa mãe, né? A gente vê 2 anos, ela está esperando por justiça. Isso aí. E a família está arrasada, o advogado falou, né? A família está acabada, destruída, porque não teve nenhuma solução dada. Aí o advogado se preocupou com o Estado, pedindo uma indenização, enfim. E aí mostra, né, dentro desse estudo, né, como que Deus é e como nós somos. Sim. A gente não tem essa paciência, a gente quer ver logo que aquele caso se resolva, que você seja preso, mas infelizmente nós temos que esperar muito tempo. É isso aí. Nós crentes temos razões pelas quais esperamos e não nos desesperamos na espera, porque sabemos que a justiça vem. Isso é certo. Isso a gente vai ver também com a questão dos mártires. Tá? Com a questão dos mártires. Eu acho que uma coisa cortou aqui. Não, agora foi. Tava cortando, não tava? Tá certo agora, né? Foi. Uma realidade. A Bíblia menciona a fúria, a raiva, a ira de Deus com mais frequência. Olha só que interessante. Com mais frequência do que menciona o seu amor e a sua ternura. Isso demonstra que Deus não deseja ocultar este atributo, mas sim que sejamos advertidos por ele. Tayane, Êxodo, por favor, 15, versículo 7, depois, irmã Edneia, Salmo 78, 49. Edneia, Salmos 78, 49. É interessante, meus irmãos, uma coisa muito importante, que a ira de Deus, a gente viu isso, por exemplo, quando nós saímos para evangelizar. A ira de Deus é algo quase que necessário no evangelismo. Em determinado ponto você tem que tocar de que há um varão que vai julgar. Paulo, em Atenas, ele vai usar os filósofos, né, os poetas daquela época, mas no final ele vai falar do julgamento de Deus em Cristo Jesus. Ele vai falar sobre isso. Aqueles que leram o livro Peregrino vão se lembrar, e é um livro que quem não leu, por favor, leia, é um livro muito bom, né, já tem 400 anos, acho que é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia.
é um livro fantástico, que é a jornada do peregrino, do cristão até o céu. Ele vai mostrar que como que esse homem, esse peregrino, ele se converte com o evangelista, que fala que a ira de Deus está vindo. Está vindo sobre a cidade dele, ele precisa fugir. Por que Jesus, o próprio Jesus, fala mais de inferno do que do seu amor? E o seu amor, via de regra, está restrito aos crentes, aqueles que estão ali com ele. E aqueles que viriam. Por quê? Porque, meus irmãos, a nossa sociedade mostra isso. Eu acredito que a nossa sociedade já colabora com o argumento que eu vou usar aqui agora. Você falar que Jesus te ama não tem eficácia. Porque se ele me ama, por que eu vou mudar? Agora, se você aborda a ira de Deus, e que você é alvo também da ira de Deus por natureza, e que Jesus é aquele que nos salva da ira de Deus, você não pode ocultar isso. E dizer, Jesus só te salva do seu pecado. Jesus te salva do seu pecado, é verdade. Ou só dizer assim, Jesus te salva de Satanás. É verdade, Jesus te salva de Satanás. Agora, você não pode ocultar que Jesus te salva da ira vindoura. Você não pode ocultar isso. Te salva porque existe um padrão de justiça que eu e você não conseguimos cumprir. E eu e você, por nós sermos transgressores, merecemos punição. Portanto, nós precisamos recorrer a Cristo. Nós falamos isso quando estávamos evangelizando, levando aquele que nós conversávamos a ter a elucidação de que ele é um pecador. A gente usou, por exemplo, um argumento, não sei quem é que vai lembrar, que é possível apagar, eu acho que era um homicídio, né? Apagar um homicídio do ano sem cestas básicas. Salvo engano, era homicídio, né? Não era homicídio? E todo mundo falava que não. E aí nós estávamos o quê? Estávamos chegando e caminhando para falar sobre Cristo. Assim como não é possível um homicida apagar o seu erro, a sua morte, fazendo beneficências, porque se fosse possível apagar, não haveria justiça. Assim também, nós podemos buscar fazer boas obras. Podemos. Mas as nossas boas obras não podem apagar os nossos pecados. E nós apresentávamos Cristo. Eu entendia. Não estou falando que o ímpio se convertia, estou falando que ele entendia. Conversão não é trabalho nosso, ainda que nós almejemos a conversão. O nosso papel é explanar o verdadeiro evangelho. Porque poderia ter conversão, vamos colocar assim, conversão humana, estatisticamente. A gente quer ter algo estatisticamente mensurável que dê certo, não condenando isso em si, tá? Vamos fazer um dia aqui de ação social. Vou botar o presbítero Vinícius para ser o advogado, né, de assistência social. Vou botar a Jéssica, né, que é enfermeira, a Gisele também, a minha mãe enfermeira para fazer ação social. E aí, não sei, outras profissões para fazer ação social aqui, e você faz, aí você depois dá uma cesta básica, você faz várias coisas. Existiam igrejas que davam até empréstimo, que saía do caixa da igreja. Aí a pessoa vê tanto benefício, mas tanto benefício, e fala, pô, eu quero para essa igreja, eu vou ficar nessa igreja. Não tem por que não ficar nessa igreja. Porque ela foi para a igreja, aderiu, por uma questão mensurável humanamente. Eu recebi um monte de benefício. Eu não precisei pagar uma consulta previdenciária. Eu não precisei enfrentar a fila do SUS. Eu não precisei, os psicólogos daqui, pagar uma consulta com um terapeuta, com um psicólogo. Veio tudo de graça. Tudo de graça. Né? Recebi uma foto aqui maravilhosa, de graça, perfeita a foto. Eu vou ficar nessa igreja, tem muitos benefícios. Aí chega no final do ano, olha, nós tivemos aqui 50 convertidos. Aí no ano seguinte, no carnaval, sai 49. É isso que as igrejas vivem hoje em dia. É isso que as igrejas vivem. Porque não é pregação sobre o verdadeiro evangelho de um Deus irado. Salmos, por favor, Edneia. 78, 49.
Olha, toda a sua ira, furor, indignação e angústia. E angústia. Toda a sua ira, furor, indignação e angústia. Para mostrar o quê? A realidade. A realidade do desprazer de Deus quanto ao pecado. A nossa sociedade precisa, e os crentes precisam voltar a essa realidade. Precisam voltar. Deus sente um enorme desprazer quanto ao pecado. Deus não tem o nosso padrão de justiça. Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem. É só uma mentirinha. É que o Vinícius fala muito contra, o presbítero Vinícius fala muito contra. É uma mentirinha santa. Se Deus é justo, a mentira indigna Deus. Suscita a ira de Deus. A mentira, ou Deus não é justo? A mentira suscita a ira de Deus. Os mentirosos não herdarão o reino. Sim. Sim. Não vou usar nem pecado específico, eu vou usar a realidade humana usando o devocional do presbítero. O fato de haver mortes já mostra que há um efeito da ira. É o efeito da ira. O fato de haver escassez é o efeito da ira. Deus amaldiçoou a terra. Deus não tem prazer na escassez. No céu não vai ter escassez. Mas devido ao pecado, a justa indignação de Deus fez com que a terra fosse sentenciada a dar frutos, sim, com escassez. Nós temos morte, nós temos escassez. São os dois grandes problemas da humanidade. E a morte, eu estou aqui subdividindo doenças que nos levam à morte. O ser humano pode ter dinheiro, pode fazer o que for, mas ele nunca vai conseguir combater em sua plenitude essas duas coisas. A morte e tudo que vem com ela, doença e a escassez. Até o rico, ele sabe que ele não pode gastar mais do que deve. E isso é uma das razões para ele ser rico também. Ele sabe que o dinheiro é limitado. Ele sabe que se ele fazer uma transação errada, ele pode sair do ranking dos mais ricos. Ele sabe que o dinheiro não é ilimitado. Ainda que para nós a fortuna dele pareça ser uma fortuna de alguém que tem recursos ilimitados, mas ninguém tem recurso ilimitado. Até o rico. Até o rico. E o rico, com todo o seu dinheiro, não consegue, por exemplo, ir contra a morte. Nós vimos na pandemia pessoas milionárias, bilionárias, morrendo devido ao Covid-19. Nós até brincamos, né? Enquanto isso nós vimos pessoas que não tinham condição nenhuma, pessoas que nem vacina tomaram, moradores de rua, ficaram vivos. E aquele que foi para o Albert Einstein faleceu. Como? É Deus que dá a vida. E é Deus que mantém a vida. Vamos lá. Deus é Deus porque Ele é Deus. E porque Ele é Deus, perdão. Deus é Deus e porque Ele é Deus, Ele deve ser um fogo consumidor para tudo o que é oposto à sua natureza santa. Alex, por favor, Naum 1:2. Senhor é Deus conosco e vingador. O Senhor é vingador, cheio de erro. O Senhor toma a vingança contra os seus adversários e reserva
indignação para os seus inimigos. Olha o texto de Naum 1:2. Né? E reserva, vou falar só o final. Reserva o quê, Alex? Indignação para os seus inimigos. Reserva a indignação para os seus inimigos. Que são todos os pecadores contumazes. Todos. Deus é um Deus irado. Ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Nós devemos ter isso em mente. Nós devemos ter isso em mente. Interessante que o verso 3, né, ele vai falar que o Senhor é tardio em graça. Ele é cheio de ira, mas ele é tardio em graça. É por isso que a ele pertence a vingança. A ele pertence. O ímpio está fazendo tudo o que está fazendo. Tudo o que está fazendo. Mas no dia da ira vai vir a ira. Mas ele é tardio. O que significa? Já veio em uma desses slides, esse é o próximo. É o próximo. Isso significa que a ira de Deus não é um acesso de raiva descontrolado ou malícia vingativa. Não é isso que nós estamos falando. Deus não tem como nós temos, e aqui eu estou usando paixões no sentido pejorativo. O que é paixão? Paixão que eu estou usando aqui é aquele desejo incontrolado. Uma paixão que está fora do ordenamento. Então é por isso que nós vemos, por exemplo, paixão, quando nós estamos falando de romance, você vê o que é? Aqueles dois que se amam incontrolavelmente, não conseguem se estarem ausentes um do outro e vão contra tudo e contra todos, e assim por diante. Tá? A paixão nesse sentido que eu estou usando. Paixão pode ser em outros sentidos também. Então, não é uma paixão descontrolada, em que você faz porque é isso que você está sentindo. Não é isso. Porque se fosse uma paixão descontrolada, Deus não poderia ser tardio em irar. Qual é um dos males da nossa ira para a ira de Deus? Porque nossa ira é ruim e a ira de Deus é boa, santa e justa. Porque nós não somos tardios em irar. Quando a ira vem, nós, por natureza, ficamos descontrolados. Nós ficamos descontrolados por natureza. Mas Deus não. Primeiro que Ele controla quando a ira vem. A gente não controla quando a ira vem. Ele controla. E quando a ira vem é porque Ele assim viu que esse é o momento da ira. Tá? E tem a medida de iniquidade. É o desprazer calmo, santo e imutável da retidão divina contra a iniquidade. O quê? A ira de Deus. É um princípio moral, não uma paixão turbulenta. Rosângela, por favor. Abacuque 1:13. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Gabriel está tentando. Não pode Gabriel. contemplar. Porque, pois, tolera, porque não procede decididamente fiscal. Quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Foi? Obrigado. Por favor. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não pode contemplar. Por que vos tolera o que procede decididamente e te cala quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Olha que interessante. Essa é uma indagação do Abacuque. Então, Abacuque, ele é muito interessante nas nossas orações que o Abacuque está falando coisa que ele sabe sobre o ser de Deus. Quem Deus é? Deus é puro de olhos. Deus é puro de olhos, isso é um fato. E que, por ele ser puro de olhos, não há uma iniquidade que suceda debaixo do sol que não vá contra a sua pureza. Porque para nós existe como ser... Para a gente, pureza está ligado a quase uma balança, né? Isso não é justiça. Pureza não é justiça nesse sentido. O que eu estou querendo dizer? Não tem como você ter pureza e impureza. Se eu tenho mais pureza do que impureza, logo eu sou puro. Isso não existe. Pureza é como se fosse uma tinta.
Se você botou uma outra tinta de uma outra cor, a cor original já se perdeu. Já se perdeu aquela cor original. A pureza divina significa que ele não tem qualquer contato com a impureza em seu ser. E se isso é um fato, como é o argumento de Abacuque? Pode suceder tantas mazelas, e Abacuque está vendo tanta injustiça, tanto que é o começo de Abacuque, do livro de Abacuque, e parece que Deus não vem com a justiça. Aí nós estamos conectando na 1:3, agora que o presbítero leu, que o Alex leu e o presbítero Vinícius falou, Deus é tardio em irar-se. E Deus vai responder a Abacuque de que vai vir a ira. Vai vir ira sobre Israel. Judá aqui especificamente, o reino do sul. Porque o começo de Abacuque é Abacuque vendo injustiça dentro do território de Judá. E Deus vem com vingança sobre Judá, levantando os babilônios. E os babilônios, quando são os agentes da disciplina divina, eles acabam executando essa disciplina, ainda que eles não tenham consciência de que são agentes da ira divina, eles acabam executando essa ira divina de uma maneira desproporcional. E se é desproporcional, agora não somente Judá merece ira, mas a Babilônia também merece ira. E a Babilônia vai ser julgada também. Nós vimos isso na história, tudo isso aconteceu. O Império Assírio foi usado por Deus para punir o reino do norte, Israel. Mas depois Deus puniu a Assíria, porque foi injusta, tanto com o reino do norte, quanto com outros reinos. Ninguém sai incólume com a sua injustiça diante de Deus. Ninguém sai de maneira como se pudesse enganar a Deus. Ninguém. O inferno, o Douglas já adiantou isso, o inferno é necessário. A existência do inferno é uma prova da santidade de Deus. Um Deus que não punisse o mal seria um Deus injusto. A justiça exige que a punição seja proporcional à dignidade daquele que foi ofendido. Falcão ou Dayana, por favor. Mateus 25, 41. Perceba, proporcional. Por que o inferno? Essa é uma grande discussão, né? Por que as pessoas vão ficar eternamente no inferno? Por quê? É de acordo com a proporção de quem foi ofendido. Quem foi ofendido? Um Deus eterno. Como você paga essa dívida, essa ofensa? Você paga essa ofensa sendo punido eternamente. Se eu ofendo qualquer pessoa, o meu julgamento vai ser levado em conta a minha ofensa contra o meu semelhante. Mas a minha ofensa contra meu semelhante só se caracteriza ofensa porque Deus falou que é ofensa. Portanto, não existe uma ofensa contra o semelhante que não seja antes uma ofensa contra Deus. Toda ofensa contra o semelhante é uma ofensa contra Deus. Porque você está indo contra a lei de Deus. Se Deus manda você amar e você não ama, você odeia, você está indo contra o seu semelhante, mas antes você está indo contra Deus. E você e a pessoa que puniu, que praticou tal ato, merece punição. Por que não? Por que não uma punição temporal? Porque na nossa mente nós só vislumbramos os pecados temporais. Eu ofendi o Falcão, eu ofendi o Jorge, eu ofendi a Dayana, eu ofendi o Vinícius. Tudo bem, se fosse só essas ofensas, seriam temporais, porque eu ofendi seres temporais. Agora, se for uma ofensa ao Deus eterno, a punição tem que ser eterna. E aí se a gente vê Mateus 25, 41. Então, imediatamente ao estiverem as suas esquerdas, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seu mundo. O aniquilacionismo, ou seja, de que a alma será aniquilada, é completamente antibíblico. Na verdade, o que acontece é que as almas que são opositoras de Deus já estão hoje no inferno sendo punidas. E elas vão ser ressuscitadas.
para a segunda morte, para não apenas ser punida na alma, mas ser punida na alma e no corpo, porque elas são um ser humano, e um ser humano é alma e corpo. E por toda a eternidade, depois do juízo de Cristo, elas vão continuar sendo punidas. Como agora? Não só na alma, mas na alma e no corpo. A ressurreição dos mortos é para crente e descrente, para todo mundo. Todo mundo vai ressuscitar. A diferença é para onde? Uns vão ressuscitar para a glória e outros vão ressuscitar para a ira. Mas todos vão ressuscitar, gente. Porque se eu ofendi a Deus no meu corpo, por que o meu corpo não vai ser punido? Eu usei os meus membros para blasfemar. Minha língua para blasfemar. Eu usei os meus membros como violência. Eu usei os meus ouvidos para fofoca. Eu usei os meus olhos para cobiça e para imoralidade. Não foi só a minha alma. Foi minha alma e meu corpo. Se eu pequei na minha integralidade, no meu ser todo, eu tenho que ser punido por inteiro. Porque eu pequei por inteiro. Por ora, os ímpios estão sendo punidos só na alma. Mas chegará um momento, quando Cristo voltar, que começará a punição integral do indivíduo, do corpo e da alma. Isso é o que a Bíblia ensina, a ressurreição dos mortos. Quando a gente pede a ressurreição dos mortos, a gente perde o ponto elementar do cristianismo. Nós não somos platônicos, tá? Nós não somos platônicos. E nós não somos espíritas. Nós somos crentes, cristãos. Um corpo tem valor diante de Deus. O corpo não é um acidente. Um corpo tem valor. E para os santos, ressurreição para a vida, para um corpo glorificado. Para o ímpio, ressurreição para a morte. A morte, o que é que? A morte, ela pode ser compreendida no seu primeiro estágio de morte espiritual, segundo estágio, morte de separação do corpo e alma, que é a morte que nós experimentamos, que nós vamos em velório presenciar esse tipo de morte. Ou falar sobre esse tipo de morte, que é o que? A separação do corpo e alma. Mas essa segunda morte, que a pouco ele vai dizer, é a punição do corpo e alma no inferno, ou no lago de fogo. É esse tipo de morte. Então, aí é só questão de morte, já é um outro estudo. Como a ira de Deus se revela, como a ira de Deus revela a gravidade do pecado. Agora, Dayana, Provérbios 14, 9, por favor. Estamos chegando ao fim. Provérbios 14, 9. Como a ira de Deus revela a gravidade do pecado. Como... Vou ler aqui, tem provérbio que agora eu não entendi a conexão. Ok. Só um minuto. Vou ler o contexto. Só um minuto, meus irmãos. A ira de Deus se revela a gravidade do pecado aqui em Provérbios, versículo 9, capítulo 14, versículo 9, para mostrar, por exemplo, a gente pode mostrar aqui que está no versículo 8 também, né? A estutícia, né? A insensatez, o engano, a loucura do versículo 9 e o fato de zombar o pecado, né? Como a ira de Deus revela a gravidade do pecado, porque para Deus também, quando nós estamos pecando contra Ele, nós estamos zombando dele. Não é também um mero pecado. Não tem como você pecar contra Deus sem zombar dele. Perceba que é uma ofensa pior quando você peca contra alguém e quando você peca zombando dele. Isso fica claro na crucificação de Cristo. Cristo não apenas sofre a injustiça no sentido do seu corpo. Não, enquanto ele já está sendo injustiçado, a zombaria. A zombaria. E isso mostra a gravidade. Porque se você, por exemplo, vamos botar nós crentes,
ou aqueles que nascem na igreja. Crente aqui eu estou falando de pessoas batizadas, pessoas que estão na igreja, né? O crente consegue viver uma vida de pecado oculto, no qual ele vive na iniquidade, mas ninguém sabe, só ele sabe. Só ele sabe. Ele, por exemplo, se ele continua praticando o mesmo pecado, ele está zombando de Deus. Ele está falando que Deus não vê aquilo. Ele está zombando. E o zombar de Deus também é o zombar porque quando nós anunciamos ao injusto, quando nós anunciamos, por exemplo, isso fica claro quando nós pegamos uma classe de pecadores. É uma classe, tá? Não é a totalidade dos pecadores. Uma classe de pecadores é, quando você vai falar com um ateu, aquele ateu militante, sobre a ira de Deus e sobre o inferno, o juízo de Cristo, ele vai zombar de você. Ele vai zombar. Mas o ateu, esse ateu militante, ele vai zombar nas palavras porque ele já está num grau de indiferença tamanha. Mas no nosso coração, quando nós vamos contra o juízo de Deus, contra os preceitos de Deus, nós estamos zombando dele também. Isso é grave. Tá? Pode falar, por favor. Estava zombando. Tanto que eles queriam isso. Aí o Pilatos fala, o que escrevi, escrevi. Pilatos colocou rei dos judeus. Colocou em hebraico, aramaico, não vou lembrar agora, em grego e em latim. Rei dos judeus, como se fosse a sentença dele. Aí os judeus, não, ele não é nosso rei. É para você escrever, é para o senhor escrever. Ele diz, ou ele se considera rei dos judeus. E eles, percebem, não foram contra, realmente, essa estaca. Porque eles achavam muito bom essa zombaria. Mas eles queriam uma zombaria que não desse margem para uma interpretação errada. Não, nosso rei não está sendo crucificado. Mas ali você vai ver na providência divina que o que o Pilatos fez, ainda que em tom de zombaria com o Império Romano, foi para evidenciar de que, de fato, ele estava crucificando o rei dos judeus. Como nós vemos em João, capítulo 11, lá no final de João, Caifás, um homem completamente iníquo, ele vai dizer o quê? Não, estou aqui parafraseando, tá? Vamos matar esse homem, Jesus Cristo, porque se eles não matar ele, vai vir o Império Romano, né? Porque as pessoas vão começar a seguir esse homem. E vai vir o Império Romano e vai acabar com tudo aqui. É melhor que um morra do que todo o povo morra. Então é melhor que um seja aquele que morra em favor do povo. Aí o João, inspirado por Jesus, vai dizer, ele disse isso porque ele era sumo sacerdote e falou da parte de Deus. O que ele falou da parte de Deus? De que é para que um morra pelo povo. É isso que ele falou da parte de Deus. Então você vê a providência divina. Até na estaca ali, a zombaria, Deus convertendo a zombaria na sentença do que eles fizeram. Eles mataram o rei deles. Eles mataram o nosso rei. Paula, por favor, Lucas 12:5, Danilo, 1 Tessalonicenses 1:10. 3 razões para nós meditarmos na ira. Primeiro, para odiar o pecado. Ao ver o juízo, entendemos quão abominável o pecado é para Deus. 2, para temer a Deus. Cultivar uma reverência santa por aquele que pode destruir alma e corpo. E 3, para louvar Cristo. Somente quem entende a ira pode valorizar o Salvador que nos livrou dela, que a Ramila trouxe no início. Então, primeiro, para odiar o pecado, nós falamos o seguinte: ninguém vai para o céu por temer, que é o segundo ponto também, por ter medo do inferno. De fato, ninguém vai para o céu por ter medo do inferno. Mas o medo do inferno é um instrumento para a pessoa meditar nesses 3 pontos. É por isso que o inferno é tão importante na pregação do Evangelho, porque Jesus foi um dos que mais falou sobre o inferno. Então, o medo, por conta do nosso pecado, pode ser conduzido ao arrependimento. Então, é melhor que uma pessoa saia de uma conversa com o crente, de uma pregação, de um estudo,
apavorado e com uma alma conturbada do que sair de uma conversa com o crente, de um estudo, de uma pregação, em que deveria ter falado da ira de Deus e não falou. E ele está tranquilão. Está só pensando coisas positivas e vivendo na iniquidade. Ele não percebe qual vai ser o fim dele. Não é todo momento em que nós vamos falar sobre esse aspecto. Não é todo momento. Não é todo momento. Por quê? Porque a Bíblia, ela começa em Gênesis e vai até Apocalipse. A Bíblia tem diversos assuntos. Ela tem consolação, ela tem admoestação, ela tem exortação, ela tem promessa, ela tem ameaça, ela tem várias coisas. Então, obviamente, você não vai ficar batendo só num ponto. Mas você não pode fazer o que muitas vezes nós fazemos, tirar esse ponto. A ira, nós não falamos sobre ela. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que trabalha com fotografia e tal, ele falou para mim que não via sentido ir para a igreja por ter medo do inferno. Por ter medo do inferno. Na hora que eu nem soube o que responder, assim, qual seria o argumento que eu poderia utilizar numa fala dessa? E não via sentido servir a Deus só por ter medo do inferno. Você fala, olha, você está certo. Não faz sentido servir a Deus por ter medo do inferno. Tá? Faz sentido. Mas você deveria servir a Deus e começar a considerar o inferno. E ter medo do inferno. Perceba, você tem que ter medo do inferno. Mas você não usa o inferno como causa primária para servir a Deus. Mas o medo do inferno é necessário. Porque Cristo falou que é necessário quando ele prega sobre o inferno. As parábolas de Cristo falam sobre o inferno. Cristo fala sobre o inferno. Cristo fala sobre o dia da ira. Em todo momento Cristo está falando sobre o inferno. Então, é o pecador. Nós somos assim. Nós não devemos servir a Deus com medo do inferno. Eu não devo ir para a igreja com medo do inferno. Então, qual é a solução? É não ir para a igreja. Tá bom. Eu vou para a igreja e vou para o inferno. Eu não vou para a igreja e vou para o inferno. Então essa não pode ser a solução. Porque a solução de um problema não é te levar a um problema maior. Isso cita uma pergunta, né? O que eu devo fazer então para medo do inferno? O que você poderia ter usado, ou a gente pode ter usado? Se a ira de Deus, ou se o inferno, se o julgamento de Deus não tem qualquer valor na forma em que nós servimos a Deus, como se uma pessoa tem... Quando ela fala isso, geralmente ela passou pela igreja. Esse argumento é de quem passou pela igreja. Geralmente, né? Mas a família dele é crente? Provavelmente a família deve ser, porque quem é ateu vai usar outro argumento. Mas o argumento vai ser, se não tem valor nenhum, como é que a primeira pregação, que tem 3.000 almas convertidas, Pedro vai falar sobre condenação? Está lá em Atos 2, na verdade. Qual é a indagação dos judeus? Porque qual é a acusação de Pedro? A acusação de Pedro, e a pregação de Pedro é no tom de acusação, a acusação é, vocês mataram o Cristo. Essa é a acusação de Pedro. E ele vai provar que Jesus era o Cristo. E qual a resposta dos judeus? O que faremos para escapar disso? O que faremos? Essa é a resposta dos judeus. Por quê? Porque a ira vem. Porque eu matei o Filho de Deus. Eu matei o Cristo. Os profetas anteriores fizeram menos do que eu fiz e foram punidos. Se eu matei o Cristo, a punição vai vir. E ele fala, arrependei-vos. Ele vai falar do arrependimento. Então eles se arrependem e são salvos. Na primeira pregação da igreja cristã, pós-descer do Espírito Santo, tem no seu conteúdo inferno. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele não falou, Jesus te ama. Não falou isso. Então, se ele é ateu, você pode dizer, isso que a gente acabou de falar, ou você pode dizer, porque Jesus mostra que é importante nós termos medo do inferno, porque nós somos como aquelas ovelhas, que quando nós não seguimos o pastor precisa nos dar uma cajadada.
e a dor e o medo da cajadada vai nos levar a seguir o pastor. O medo, ele tem proveito. Viver com medo sempre é desproveitoso. Mas o medo tem proveito em determinado ponto da caminhada. Por exemplo, no ponto de iniciar a caminhada cristã, o medo vai ter um papel importante. Continuar na caminhada cristã com medo do inferno, aí não. Aí é uma outra história. O amor lança fora todo medo. Tá? Lança fora todo medo. Dei para responder? Consegui responder essa pergunta? Lucas 12 já foi lido? Não, né? Por favor. Lucas 12, capítulo 1, capítulo 5, vai mostrar. Cristo mesmo falou que nós devemos temer. Não temo, o contexto é, não temo só quem pode fazer mal ao seu corpo. Temo aquele que pode fazer mal ao seu corpo e à sua alma. A Deus, a Trindade Santa. É isso que você tem que ter medo. Porque medo é inescapável. Você vai ter medo de alguma coisa. Você vai temer alguma coisa. Você vai temer o Estado. Alguma coisa você vai temer. Não tem como ser humano, uma mera criatura, completamente suscetível, viver sem temor de nada, medo de nada. A questão é que tem temores santos e temores não santos. Danilo. Nos livros da ira vindoura. Essa é uma pregação do Evangelho. A ira vindoura é algo que precisa estar no discurso do cristão. É algo que precisa estar no discurso cristão. E nós escapamos da ira vindoura, tá? Onde encontramos maior demonstração da ira de Deus ou da justiça de Deus? Na cruz. Na cruz, tá? Por quê? E aí a gente vai relembrar rapidamente. Na cruz, não me envergonho do Evangelho, porque é a justiça de Deus, né? É o poder de Deus. Vamos abrir Romanos 1. Vai falar sobre justiça nesse contexto agora que me fugiu a memória. Romanos capítulo 1. Isso. 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ou por fé. Perceba, justiça é um atributo que está intrinsecamente conectado à ira. A gente falou isso no início. A ira de Deus é a manifestação para a qual está relacionada a justiça. Se a pessoa fere a justiça, vai contra Deus, é transgressor, é suscitada a ira de Deus. Onde nós vimos a ira de Deus e a justiça de Deus? Como a gente aqui está conectando justiça como ira. A gente pode dizer que os dois são a mesma coisa, mesma moeda, nesse sentido. Na cruz. Por quê? Porque eu sempre fico imaginando assim, se eu sou um judeu, antes da vinda de Cristo, eu vou lá e faço meu sacrifício todo dia. Todo dia eu sacrifico. E no meu sacrifício, eu estou falando que eu sou culpado e a minha culpa está indo pelo animal. É por isso que eles botavam a mão. A culpa é transferida. O animal morre no seu lugar. Mas, de repente, Deus fala assim, olha, não tenho prazer na morte de touros, bodes, novilhas. Isso não me satisfaz. Ora, então por que eu não sou morto e aquele animal é morto no meu lugar? Qual é a razão disso? É o Cristo que tem que vir. E aí você vê, e nós vemos, que em Cristo há justiça. Não é que Deus não pune o pecador. Nós não vamos para o céu porque Deus não puniu. Não é por isso, porque o perdão que não há justiça, há injustiça. Se Vinícius, o presbítero Vinícius ofende alguém, José ofende alguém e ofendeu a Deus, precisa ter retribuição disso. Se Deus perdoa, o culpado está saindo inocente. E Deus falou que ele não inocenta o culpado.
Foi Deus que falou, não somos nós que estamos falando. Eu, de forma alguma, inocente, culpado. Então, como é que eu sou salvo, mas eu sou culpado? Eu sou culpado. E Deus me inocenta? Porque alguém tem que pagar. E aí vem Jesus como fiador e representante. Na cruz, é Jesus morrendo a nossa morte. Alguém teve que morrer. E alguém com um valor muito maior do que nós morreu por nós. Então não é que Deus desconsiderou essa punição, não. Essa punição não vou aplicar. É muito mais glorioso do que isso. A punição de Deus foi efetuada, porque Deus não pode inocentar o culpado. Mas Deus pegou toda a punição que era para nós, e Ele tira de nós, e Ele joga tudo em Cristo. Alguém está sendo punido. Cristo foi punido. É Ele que bebe o cálice da ira de Deus. O que isso significa? O que nós merecíamos? Nós merecíamos estar no inferno. É isso. Nós merecíamos estar no inferno. Nós merecíamos estar sendo punidos eternamente, mas Cristo na cruz sofreu a punição eterna, porque Ele é eterno, para que nós não sofrêssemos eternamente. Antes, vivêssemos na glória eterna. Deus não inocentou o culpado. Mas Cristo se fez culpado por nós, para que a sua inocência fosse atribuída a nós. Houve uma troca. E nós entendemos isso quando entendemos a aliança. Cristo foi o nosso representante, como está em Romanos capítulo 5, 12 em diante. Cristo foi o nosso representante. Alguém teve que ser punido. Alguém teve que ser punido. Você não vai para o céu porque não houve punição. Não houve punição para você. Não houve punição para mim. Alguém tem que ser punido. É isso que os sacrifícios mostravam que a gente viu hoje no devocional. Alguém tem que ser punido, porque Deus é justo. A ira tem que cair sobre alguém. Ou ela cai sobre você, ou ela cai sobre Cristo. Essa é a pregação do Evangelho. Olha, a ira vai cair. Ela vai cair. É o dia da ira vindoura. O Danilo acabou de ler. É a ira vindoura. Ou ela cai sobre você, ou cai sobre Cristo. Escolha Cristo. Escolha Cristo. Porque essa ira será tirada de você. É a pregação do Evangelho. E a última, a ira no Calvário, que a gente já adiantou. A cruz não foi apenas uma prova de amor. Foi a maior prova da ira de Deus contra o pecado. E por conta disso, revela o tamanho amor. É por conta disso. Cristo tornou-se maldição por nós. Ele bebeu o cálice da fúria divina para que nós pudéssemos beber o cálice da salvação. Isabela, Gálatas 3, 13, Márcio, Mateus 27, 46, para nós finalizarmos. Márcio. Meus irmãos, nós devemos entender, e é necessário, nós entendermos que, primeiro ponto, alguém teve que sofrer em nosso lugar. E no Calvário, isso é revelado. Isso é revelado. Mas um outro ponto é que não somente no Calvário que acabou a manifestação da ira. Nós vamos expectar a ira de Deus sendo derramada nos incrédulos. Está em 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 6, sobre o juízo. Não sabeis vós que vós julgareis os anjos? Nós vamos julgar os anjos. Para a gente encerrar, Apocalipse 19.
do 1 ao 3. Do 1 ao 3, e aqui é a nossa esperança. Porque enquanto nós vivemos muita injustiça. A gente vê injustiça todos os dias. E injustiça, se a gente for pegar o livro de Apocalipse, contra a própria igreja. Por ela ser somente igreja de Cristo. E Apocalipse 19, 1 a 3 vai dizer o seguinte: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. 4, vamos ler o 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, que são atribuídos aos santos também. Meus irmãos, a ira de Deus, ela virá. Nós já escapamos da ira de Deus. Tá? Nós que conhecemos a ira de Deus, nós devemos meditar sobre isso. E nós devemos levar em consideração a bondade do nosso Deus por não imputar a nós os nossos pecados, porque não foi imputado a nós, mas em Cristo. E nós não podemos viver com vergonha da ira de Deus. Não podemos. E a ira de Deus também deve nos levar à santidade. Deve nos levar à santidade. Porque Deus não poupou o seu próprio filho. Deus não poupou o israelita. Isso está em 1 Coríntios 10. Aqueles que se fiam nos sacramentos. Eu sou batizado, eu sei, eu posso ver como eu quiser. Cuidado. 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 Vivemos uma vida justa e santa, porque Deus é vingador. Também por conta disso. Também por conta disso. Ele nunca vai inocentar o culpado. Bom? Meus irmãos, dúvidas ou comentários? Finalizamos.